Nós estamos chegando aqui à rodada final do nosso programa Contra a Corrente Especial. Eu queria pedir que vocês fizessem uma síntese, se possível, em 2 minutos, desse momento que nós estamos vivendo, ou seja, 48 anos do golpe. Nós aí sentindo essa discussão que ela é mais ou menos permanente, ou seja, toda vez, foi mencionado isso pelo Mauro, acho, no começo, toda vez que o Brasil encontra um governo que tem, consegue unidade de forças e pretende fazer um caminho de soberania, sempre surgem ações desestabilizadoras, e como é que foi, né, o golpe de 64. Então, Leite, suas considerações finais sobre esse momento que nós estamos vivendo há 48 anos do golpe de 64. Tá, antes eu só queria aproveitar o mote aí do Mauro e do Ronaldo para dizer que a tecnologia é algo também democrático, né? Hoje, porque a tecnologia, como ela é facilmente dominável, não é só os Estados Unidos, nem a Coreia, nem a Inglaterra e a França que dominam. O Irã, por exemplo, está demonstrando agora. Ele já está fazendo submarino atômico. Outro dia pegou um avião daqueles espiões, né? O drone, né? Drone. Pegou e agora está lançando um, entendeu? E, quer dizer, isso demonstra. E a gente vê, por exemplo, crianças trabalhando na internet, crianças, meninos de 5 ou 6 anos. Outro dia uma colega minha disse assim, olha, eu recebi uma foto da minha filha. Não seja bom, né? Omar, não. Não, eu estou concordando com você. Que há uma coisa nova, não, e essa coisa nova alterou todos os conceitos. Eu sei, mas o que estava vendo? Vivíamos com eles. O que estava vendo é o seguinte, que a classe média e a classe alta estava se aproveitando da internet, né, para manter e sustentar esse esquema de dominação. O que ocorre? Na Venezuela, por exemplo, o Chávez mobilizou toda a população para entrar na internet. E está todo mundo na internet, todo mundo dando a sua opinião na internet. Aqui, por exemplo, os partidos, né, o PDT, por exemplo, está com uma grande equipe trabalhando nisso nas redes sociais para tentar ver, quer dizer, vender também sua mensagem, né, concorrer, o que é democrático, né? Então, eu acho, meu caro Beto Almeida, é que o resumo que a gente pode fazer disso, né, que a gente se adaptar à realidade, né? Não adianta chorar o leite derramado, porque a esquerda foi derrotada, mas, ao mesmo tempo, você vê perspectivas novas na América Latina, no próprio Brasil. Eu discordo um pouco do Ronaldo com relação ao governo do PT. Eu acho que o governo do PT, o Lula e a própria Dilma, foram frutos de oportunidades, né? Porque isso tem, por exemplo, o Brizola era o homem do confronto, mas ele se viu na impossibilidade de assumir o governo. Não teve condições para ele. Então, assumiu o Lula. O Lula assumiu com um programa de conciliação. Eu diria o seguinte, que o momento era de conciliação. Pode até chegar o momento do confronto. Mas eu achei que o Lula foi o homem certo para o momento certo. Ronaldo, suas considerações finais sobre esse programa especial aqui, há 48 anos do golpe de 64. Olha, eu me lembro uma vez, fazendo das tripas coração, porque o texto era péssimo, eu li os livros do Golbery. Né? Eu acho que é uma obrigação, né, a gente... E o Golbery tinha uma teoria a respeito da realidade latino-americana que ele chamava de... Ele falava que a vida política da América Latina era uma combinação de sístoles e diástoles. Movimento do coração. O que ele queria dizer com isso, ele explicou adiante. Fecha e abre. Fecha e abre. O coração político da América Latina é através desse processo. Então, nós não estamos livres, por qualquer razão que se possa dizer, de uma
aventura golpista, hoje em dia. Não estamos. Como na América Latina não está. Como na Venezuela, como no Uruguai, como na Bolívia, não se está. Quer dizer, não é uma impossibilidade absoluta dizer, não há possibilidade. Possibilidade existe. Existe por uma série de circunstâncias, criadas, trabalhadas, montadas e tudo mais. Eu sou uma pessoa que, quando você me convidou para vir aqui, eu até fiquei meio hesitante no primeiro instante. Não por causa do programa em si, mas é que, para mim, é muito dolorido falar do golpe de 64. O golpe de 64 foi uma das coisas mais cruéis e estúpidas que aconteceu na história do Brasil. O Brasil teve a sua história interrompida. E aí o Mauro está certo. Você tinha o governo de Jango, que aos trancos e barrancos tinha lá a sua proposta absolutamente generosa de reformas, de possibilitar que a sociedade se integrasse ao desenvolvimento. E ela foi abortada. E a partir daí viemos outra realidade, uma entrega da nossa riqueza, uma destruição do ensino, uma impossibilidade de toda uma geração, a minha geração, de fazer política. Nós não tínhamos espaço. Nós, estudantes, em 64, 65, 66, não tínhamos espaço. Eu vi gente talentosa da minha geração morrer porque correu para a luta armada e foram presos e torturados e mortos, mas que, se a vida política brasileira tivesse seguido o rumo normal, seriam notáveis políticos. E hoje nós chegamos a essa triste realidade de Sarney, o que há de pior, de mais antigo no país, e outros políticos que, embora mais jovens, seguem a mesma cartilha e crie da população. Pergunte, converse. Eu sou uma pessoa que eu não tenho carro, o carro que eu vim é emprestado. Então eu ando de ônibus, converso na rua com as pessoas, eu sou assim, gosto, até por causa da minha formação. O horror que a população tem dos políticos. Eu uma vez fiz uma pesquisa assim com os meus alunos, e que não era só uma classe, eu fiz várias turmas, botando assim atividades e coisa para eles numerarem de 1 a 10 por grau de coisa. O político estava lá embaixo. Claro, isso é influência da mídia? É. Mas é também de uma classe política muito... O Brizola tinha uma frase ótima. O Brizola disse assim, não há coisa mais nobre do que a atividade política. Mas no Brasil, a política tem uma vocação de atrair gente ordinária demais. Okay. Então, eu só queria concluir aqui dizendo uma coisa. Eu entrevistei, para um livro que estou escrevendo, algumas figuras da Rádio Nacional. É uma continuação, porque o Almanac, que você citou, é o primeiro livro de uma série de 5, que eu já escrevi 3, estou escrevendo o 4º, e depois vou escrever o 5º, se ainda tiver fôlego na vida. Esse 4º daqui, eu entrevistei um cantor que morreu agora e que não apareceu, ele tinha perdido o problema, Jorge Goulart. Jorge Goulart era um homem militante, ele era do Partido Comunista, ele e a mulher dele, a Nora Ney, eram ativos na política brasileira e foram perseguidos, tiveram que ficar 10 anos fora do Brasil. 10 anos fora do Brasil. E o Jorge Goulart me contou histórias fantásticas. E eu queria dizer aqui rapidinho, porque é uma coisa de louco. Um dia,
o Partido Comunista foi convocado por Juscelino para fazer uma reunião lá no Rio de Janeiro, no Palácio. E ele, como dirigente, ele era dirigente do Partidão no Rio, né? Ele foi. Chegou lá, Juscelino fez a seguinte colocação para ele. Repare, como as coisas no Brasil não têm critério, nem nada. Juscelino disse que estou chegando dos Estados Unidos e consegui dinheiro para construir Brasília. Brasília estava com problema de dinheiro, né, tal. Aí todo mundo lá, o Partidão, falando, tá, muito bem e tal, apoiavam, né, o Juscelino e tal. Aí ele falou, só tem uma coisa, eles impuseram uma condição. E eu disse que vim aqui conversar com vocês para a gente chegar aqui a algum acordo. Eu tenho que acabar com o monopólio do petróleo. Aí o Jorge Goulart disse assim, Ronaldo, eu fui o Jorge Goulart mal conseguia falar, né, me explicando. Eu me levantei e disse assim, presidente, o senhor está louco. O senhor está louco. Então essa daí é uma história só para dar uma amenizada, para mostrar como essas coisas, né? Hoje nós estamos aí, temos que fazer Copa do Mundo, estádios, e está todo mundo muito preocupado com o que diz a FIFA e tal, e essas coisas, o país precisando de hospitais, precisando de escolas, precisando de tanta coisa, biblioteca, não sei o quê. Brasília, por exemplo, vai ter um estádio para 73 mil pessoas. Quem viu o jogo de despedida do Edmundo, lá no estádio Vasco, estádio cheio, tinha 21 mil pessoas. Aqui está se fazendo um estádio para 73 mil pessoas. Para depois da Copa do Mundo, que vai ter 4 ou 5 jogos aqui, assistíamos lá num belíssimo estádio Ceilândia contra Gama. E esse dinheiro foi usado 1 bilhão e 300 milhões. Mauro, sua consideração final aí. Bom, acontece o seguinte, eu começaria citando um mineiro, que é o Guimarães Rosa, pela boca do seu personagem, Riobaldo. Viver é muito perigoso. Muito. Viver é perigoso e nós temos que viver, quer dizer, nos cabe viver, temos que viver em perigo. Eu estou chegando aos 80 anos, tive uma vida mais ou menos que eu vivi nesse período como jornalista e antes de ser jornalista eu vivi uma vida assim uma linha vertical da sociedade brasileira. Então isso me deu 2 convicções. Primeiro o seguinte, o homem é o mesmo em qualquer situação, há mais de 10 mil anos que o homem é o mesmo. E que a gente, às vezes, evolui, às vezes não. Temos períodos de baixa e períodos de alta na história universal, e que o homem, às vezes, é mais solidário e é menos solidário. E o problema fundamental do homem é a solidariedade. A vida seria impossível se não fosse solidária. Então, isso me preocupa muito. Nós estamos vivendo um período assim, com pouca solidariedade. Outra preocupação minha é que, no passado, o Estado, os homens de Estado, pelo menos conheciam alguma coisa. Eles liam alguma coisa, eles entendiam de alguma coisa. Hoje eu estou chegando à conclusão que o último homem de Estado, realmente, que houve no mundo, foi um sujeito chamado Tito. Você pode dizer, mas era um operário. Mas era um operário que lia, era um operário que tinha visão do que era Estado. Para mim foi o último. Porque, antes você teve De Gaulle, você teve Churchill, e eu não discuto se o sujeito é de direita ou de esquerda. Você está falando no Tito da Iugoslávia. Iugoslávia. Marechal Josip Broz. Broz Tito. Que Tito era até um nome falso. Ele chamava só Josip Broz. Também não se sabe se chamava assim, não, porque aí é como o caso do Ho Chi Minh. Sujeitos que surgiram aí que você não sabe bem a origem deles, e é até desimportante que se saiba. Tá? Bom, mas então eu acho que nós estamos vivendo, o Brasil, um momento de oportunidade.
Mas todo momento de oportunidade é um momento crítico, um momento muito difícil. Muito difícil, que a gente tem que ter um pouco de prudência. Porque se a revolução se faz com audácia, uma nação, do ponto de vista geral, se faz com prudência. Nós temos que ter um pouco de prudência nesse momento. E eu confio, eu sou humanista, eu acho que o homem acaba ganhando a parada, apesar das dificuldades que vai ter no curso da história. E o Brasil tem uma situação muito difícil. Eu concordo com ele, o negócio da América Latina é importantíssimo. Eu me lembro que Perón falou isso comigo. O general Perón falou comigo em 72 em Madrid. Se eu posso repetir para você aquilo que eu disse em 43. Não sei o que foi que o senhor disse, general. O século XXI nos encontrará unidos ou dominados. Então, a unidade da América Latina é muito importante. Mas a América Latina não será unida por vontade das elites políticas nem das elites culturais. Só será unida se for unida culturalmente, se o povo quiser essa união. E o povo está muito distanciado desse debate, eu acho. Então, a situação é muito complicada. No fundo de tudo, é preciso ter educação, preciso ter um mínimo de conhecimento. Tá? E nós estamos atrasados demais. Nós estamos com universidades aí que, pelo amor de Deus, eu me considero um homem muito feliz quando vejo certas universidades, considero muito feliz por ser um autodidata. Porque o que nós estamos vendo nessas universidades aí é é verdade. De chorar, de chorar, de chorar. Bom, então nós temos que voltar para a educação. Você vê o seguinte, educação, tem uma mania de tecnificação de hoje, de sofisticação da linguagem, como se a linguagem, sendo sofisticada, melhorava a qualidade do conhecimento. Não é isso. Então, você vê, o ensino primário traz essa desgraça porque a escola primária devia ensinar só duas coisas. Ler e logo. Quem lê, escreve, ou escrever, quem escreve, lê. E as 4 operações aritméticas básicas. O resto não interessa. Nós estamos com essa mania de sofisticação. Você lê os jornais hoje estão um negócio ilegível, porque o jornalista cismou de criar uma linguagem nova. Quando eu vejo assim, o fulano está correndo risco de morte, ninguém corre risco de morte, não, você não corre. Isso é de vida, o que ele tem é vida. O que se arrisca é a vida dele, não é a morte é inexorável, terá ela, sim ou não. Quer dizer, as burrices... E a commodity, para dizer matéria-prima. Pois é. Nós somos exportadores de commodity. Somos exportadores de commodity. Não, mas nós estamos exportando. Mas commodity é matéria-prima. É mercadoria. Dizer, é colonial. É colonial. Commodity é mercadoria. Mas essa palavra tem um apelo, um som, né? Commodity. É marketing. Marketing. Esse é o tal do economês, né? É o economês, é para falar tudo bem difícil para ninguém entender. O problema é o seguinte, é que o homem deixou de ser o homo... Eu estou até escrevendo isso hoje, eu estava escrevendo isso, uma reflexão para uma pessoa. Deixou de ser o homo cogitans para ser homos econômicos. Isso aí tem uma diferença muito fundamental. E o que é o cogitantes? Pensar, né? O homem que pensa, o homem que pensa. O homem não pensa, ele produz. E me lembro agora, outra vez, do nosso Agostinho da Silva, que diz assim, o homem não nasceu para trabalhar, ele nasceu para criar. O trabalho só é válido quando é o trabalho que ele está criando. O que retorna a Marx. E ponto final. Retorna a Marx. Bom, nós estamos chegando então ao final desse programa Contracorrente Especial, que nos trouxe através do jornalista Mauro Santayana, do professor Ronaldo Conde Aguiar e do jornalista Leite Filho também, uma reflexão histórica e ao mesmo tempo política, e não uma reflexão para, como vocês observaram, para ficarmos passivos. Ao contrário, há aqui uma convocação aos jornalistas, às forças políticas progressistas,
aos meios de comunicação que abrissem mais espaços como esse. Nós estamos aqui cumprindo a nossa parte para que não percamos esta oportunidade que a história está nos dando de fazer uma unidade com a América Latina, de assegurar uma estabilidade que não pode ser em base à desigualdade e à injustiça, pelo contrário, só haverá estabilidade se for superada essa tremenda herança de injustiça, de pobreza, de miséria, e que também sejamos, pela palavra aqui de alguns, prudentes, que tenhamos cautela, audácia e cautela. Então, muito obrigado, Mauro Santayana, muito obrigado, Ronaldo Conde Aguiar, muito obrigado, Leite Filho, estaremos sempre de portas abertas aqui, e esse é o nosso papel que imaginamos. Estamos apenas cumprindo o que está escrito na Constituição referente aos meios de comunicação. Promover o debate em torno daquilo que interessa ao Brasil, à nação, para construir um Brasil-nação, para uma informação objetiva, uma informação que seja educativa, aqui do ponto de vista político e histórico, política no sentido grego da palavra, e a participação de vocês será sempre muito bem-vinda aqui no canal comunitário, a TV Cidade Livre de Brasília. Obrigado, até a próxima oportunidade. Tchau.